Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical, o seu programa semanal, onde nós temos um encontro para aqui estudarmos a palavra do Senhor através dessas lições preciosas da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, ciúme, mal que prejudica a família. Nós iremos ver os desdobramentos dos ciúmes e dos sentimentos de inveja que motivaram os irmãos de José a venderem para os midianitas ou os ismaelitas. Nessa lição, nós iremos aprofundar este tema e nós já queremos convidar a que você compartilhe o link do programa, que você possa agora mesmo ligar para alguns amigos, irmãos, avisando, que o programa já está no ar, tá bom? Vamos para o textuário, a verdade prática e a nossa leitura bíblica em classe. O assunto da lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Textuário está no livro de Tiago, capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo de número 16. A verdade prática nos diz assim: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Vamos à leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículos 1 a 4, versículo 11, versículo 18, versículo 23, versículo 24 e o 28. Se você não tem uma revista, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura também na tela do visor que já está aparecendo aí. Gênesis capítulo 37, verso 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de pratas aos midianitas, os quais levaram José ao Egito. Vamos para os objetivos desta lição. Os objetivos principais dessa lição, em primeiro lugar, nós iremos refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó e vendo a falha, no tratamento que Jacó teve com seus filhos. No segundo tópico, nós iremos identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos, as causas deste conflito. E o terceiro objetivo, no terceiro tópico desta lição, nós iremos compreender
que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Nós vamos aprender sobre os males que o ciúme traz no seio de uma família. Estes, portanto, são os 3 objetivos principais. Vamos para o nosso primeiro tópico dessa lição, onde nós iremos analisar 3 subtópicos. No primeiro, vamos constatar a preferência de Jacó por José. Nós, no segundo subtópico, constataremos também o ciúme em meio à preferência de Jacó por José. E, por fim, nós analisaremos a inveja, que a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Vamos ver como que esse sentimento pode trazer uma cegueira espiritual. Muito bem, já está conosco aqui o pastor Elias Gomes. O pastor Elias Gomes vai estar comentando esta lição conosco. Pastor Elias, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós iremos tratar de um assunto que diz respeito a um sentimento que, se cultivado no seio da família, pode trazer sérios problemas e até tragédias. Pastor Elias, seja bem-vindo, meu amado. Amém, pastor Epaminondas, Pai do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade e certamente esse assunto falará muito ao coração de muitos pais, de muitas mães, de muitas famílias, e certamente esse é um momento oportuno de Deus para curar, para sarar, para restaurar inúmeros relacionamentos familiares. Muito bem. Nós vamos, portanto, aprender nessa lição que o ciúme é uma emoção humana e, portanto, também uma obra da carne que, cultivado uma vez no seio de uma família, pode trazer proporções terríveis ao seio de um lar. As pessoas, elas sentem ciúme naturalmente por conta da natureza carnal. E uma vez o ciúme manifestando no coração das pessoas, nós vamos perceber que, vez ou outra, todas as pessoas, em um dado momento da sua vida, terão esse sentimento. Seja esse sentimento em relação a uma pessoa, seja em relação a um bem, seja ciúme por posição, né? Seja ciúme por qualquer outro motivo. Nós vamos perceber através dessa lição da família de Jacó e seus filhos, especialmente a relação entre José e os seus irmãos, que o ciúme que fora desencadeado no coração dos irmãos de José o levaram à cisterna e, por conseguinte, para ser vendido para aquela caravana de midianitas. Pastor Elias, a história dos filhos de Jacó é uma história extremamente comovente, né? Não tem como a gente ler essa história, todos os capítulos que envolvem, né, a história de José e seus irmãos, e não se comover e não se emocionar com o desfecho dessa história, né? É muito lindo. No entanto, nós vamos perceber que a família de Jacó, especialmente o patriarca Jacó, acabou que reproduzindo os erros cometidos por seus pais, né? E aqui essa lição de hoje, pelo menos nesse primeiro tópico, é quase que uma retomada da lição anterior, né? A falha do tratamento dos filhos é o primeiro tópico. E aqui a gente vê a preferência de Jacó. E por que é que Jacó ele tinha essa preferência por José? Fica muito claro no texto a partir do capítulo de número 37. Porque o capítulo 37, ele inicia exatamente com a seguinte afirmação: e habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Nos parece que o autor sagrado aqui, ele faz uma breve transição de ideias, de pensamentos, porque ele está encerrando o assunto de Esaú e agora ele passa a falar sobre a família de Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos. José era o 11º. E aqui nós vamos entender a razão pela qual Jacó preferia a José. E essa preferência
causou um terrível ciúme no coração dos outros filhos, né, pastor Elias? E a lição inicia exatamente com esse tema, a falha no tratamento dos filhos. E a falha está aqui nessa preferência. Com certeza, pastor Epaminondas, o que é importante nós destacarmos nesse episódio que é comovente, tudo, mas é muito dramático também, dado aos episódios que aconteceram. O que nós vemos aqui é que algumas situações são consideradas como que as razões pelas quais, digamos assim, ele apresentava essa predileção a José em detrimento dos demais irmãos, o que causou consequências seríssimas que serão estudadas no decorrer desta lição. Pois bem, dentre elas, nós vimos aqui que José era o filho da sua velhice. E naturalmente ele apresentava-se mais sensível, apresentava-se mais flexível, era naturalmente mais propenso, né, a essa aproximação do filho, por já ter uma idade avançada e etc. Outra situação que nós vemos é que José era filho de Raquel. Raquel era a esposa amada. Nós sabemos no contexto narrativo bíblico, aqui no Gênesis, que ele trabalhou 7 anos, os 7 anos iniciais de labuta dele ali, era na intenção de casar-se não com Lia, mas com Raquel, que era a esposa do seu amor, digamos assim. Tanto que depois ele trabalhou mais 7, diante 14. Daquela tramóia, daquela manobra de Labão, ele trabalhou mais 7, fazendo-se 14. Pois bem, e José era filho do seu amor. E nós vemos aqui que, por outras razões, somado a isso, a gente percebe mais na frente o destaque de José por ser um homem que tinha sonhos e, enfim, interpretava coisas extraordinárias da parte de Deus. E nós vemos que ele ganhou uma posição de destaque. Diante disso tudo, ele deu-lhe uma túnica diferenciada. E nós sabemos que não é pelo fato de existir essas explicações que isso justifica essa manifestação, digamos que essa externalização. Eu diria que seria natural ter uma tendência ou uma inclinação para apresentar uma predileção. Agora, é uma tolice da parte do pai, da parte da mãe, quando ele externaliza isso, porque toda predileção nesse contexto do âmbito familiar em relação aos filhos, acaba que sendo uma espécie de injustiça, porque de uma forma ou de outra, todos têm o mesmo direito, todos podem e devem se usufruir do mesmo amor, do mesmo carinho, das mesmas oportunidades oferecidas pelo pai. Então, esse grave erro, essa reprodução do erro do seu pai, nos aponta que isso trouxe conflitos, e conflitos fora é uma coisa. Há uma forma de se lidar com conflitos externos. Eu estou falando de conflitos extradomésticos, extra-lar. Agora, quando o conflito é no seio da própria casa, gerando, digamos, divisões, gerando ruína, e aí se encaminha para aquilo que Jesus falou, que nenhuma casa dividida contra si mesmo, ela tem condições de subsistir. Uma coisa que nós também podemos destacar aqui, a razão pela qual José era preferido de Jacó, o pastor Elias já pontuou, mas parece que agradando a José era uma forma de Jacó se lembrar veementemente de Raquel, né? É como se ele visse em José a sua esposa amada. E nós vamos perceber ao longo dessa lição que o favoritismo a um dos filhos, principalmente uma família onde há muitos filhos, pode trazer sim consequências drásticas entre os filhos, desestabilizando a harmonia, a paz no meio da família. Nós temos uma leitura bíblica diária em cada lição e me chamou muito a atenção os textos bíblicos escolhidos pelo pastor Elienay Cabral para a leitura diária da semana. Em Provérbios 6:34, por exemplo, o ciúme desperta a fúria nas pessoas. Em
1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, onde há ciúme, há carnalidade. Em Marcos 15, 10, nós vamos ver, inclusive no terceiro tópico, que as pessoas perseguiram o próprio Senhor Jesus, líderes religiosos, por causa do ciúme. Nós vamos ver, por outro lado, em Gálatas 5 e 25, que rejeitando o ciúme, de maneira convicta, faz com que o fruto do Espírito esteja evidenciando na vida de uma pessoa. E nós podemos proteger a nossa mente e também o nosso coração, evitando assim o ciúme. O ciúme, ele é um sentimento que, uma vez dominando a vida de uma pessoa, faz com que aquela pessoa se torne possessiva, faz com que aquela pessoa se torne egoísta e dominadora sobre uma coisa ou uma pessoa. E nós vimos aqui, nesse primeiro tópico, que a falha no tratamento dos filhos por Jacó fez com que Jacó esquecesse que ele tinha outros 11 filhos, que não era apenas José o seu único filho. E aqui, pastor Elias, eu penso que dificilmente, por mais que o pai tente, esconder essa preferência, por mais que o pai tente evitar manifestar esta preferência, mas é quase impossível que em um momento ou outro, involuntariamente, essa predileção ela seja manifesta. E aqui na aula passada, quando nós falávamos sobre este assunto, com o pastor Nilson, perguntei a ele, pastor Nilson, qual seria então a maneira de tratar com essa predileção? Nós aprendemos em sala de aula também que o primeiro passo é o pai ou os pais reconhecerem essa falha, porque é uma grave falha, e o comentarista coloca aqui, a falha no tratamento dos filhos. O pai, ele precisa reconhecer que ele tem essa preferência, e ao reconhecer essa preferência, ele precisa tratar ela, porque se ele não tratar, essa preferência vai gerar conflitos, essa preferência vai gerar ciúme, e o ciúme vai trazer consigo inveja, ódio e pode levar a tragédias. Nós já vimos tragédias no seio de famílias por causa desse sentimento terrível. Assim, pastor Elias, nós vimos que o ciúme em meio à preferência provocou todo aquele sentimento de ódio. E a gente percebe um ódio progressivo no coração dos irmãos de José, E vejam que no versículo de número 4 está escrito que eles aborreceram-no e não podiam falar com ele mais pacificamente. Já não havia mais harmonia nenhuma. Eles tratavam ele de forma muito hostil, muito violenta, até nas palavras. Com certeza. Pastor Epaminondas, quando o senhor falou sobre como tratar essa predileção, essa preferência que o pai pode apresentar, a gente percebe que, na verdade, a gente quer enxergar a existência do problema a partir das consequências que vai envolver, digamos assim, protagonizando propriamente pelos filhos. O problema vai estar nos filhos, o conflito e tudo, mas a causa é primordialmente dos pais, Então nós devemos atentar para isso, que a questão da predileção é um problema dos pais e não propriamente dos filhos, eles só sofrem as consequências. Mas quando se fala do ciúme aqui, que na verdade já é a causa de conflitos, ou os conflitos são causados por esse ciúme, gerado por essa apresentação de predileção, nós vemos que não há quem não tenha ciúmes, uma vez que um ciúme é um sentimento e todos nós dotados de volição, todos nós dotados de intelecto e de emoção, o sentimento, e aqui nós vemos que há sentimentos bons, alegria, satisfação, amor, há sentimentos bons, mas há sentimentos ruins também. E um sentimento ruim é um elemento que pode ser uma semente
de grandes tragédias que muitas das vezes são depreciados, são menosprezados e não recebem, digamos que, o tratamento devido, tratamento no sentido de ser, digamos, aniquilado e não cultivado, porque há pessoas que ignoram determinadas situações sentimentais que estão presentes nos relacionamentos e daqui a pouco isso vai ganhando uma outra forma, porque essa maneira de ele ganhar forma, que é de forma gradativa, paulatina, é uma característica própria do ciúme. O ciúme ele não vem numa envergadura elevada, ele começa aos poucos e vai ganhando forma, vai sendo cultivado, não vai sendo tratado e daqui a pouco pode levar ao sentimento do desejo, como os irmãos de José que queriam lhe matar. Olha a que ponto a manifestação do ciúme pode chegar. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Em algum tempo, em algum nível, em alguma situação, todos nós sentimos, digamos, a manifestação desse sentimento de ciúme. A questão é que tem um ciúme que é até considerado como um sentimento de zelo, uma manifestação de cuidado, de proteção. Isso aí é saudável, isso aí é bom e é natural que exista. Agora, quando isso rompe os limites, e o limite, digamos, entre um ciúme controlado e um ciúme descontrolado, até o comentarista diz que é apenas uma linha muito tênue, muito essa linha fina. É quase imperceptível. Então, nós devemos, digamos que, colocar em plena efetivação uma vigilância contínua sobre os nossos próprios sentimentos. Inclusive, a Bíblia fala sobre esses maus sentimentos dos quais nós devemos nos resguardar. Em Efésios capítulo 4, versículo 31, o texto, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, ou como qualquer outra maldade. E está escrito também no escritor aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 15, aquela raiz de amargura. Todo esse mau sentimento, ele nasce, é claro, pequenininho, insignificante e pode ganhar proporções, muitas das vezes, irreversíveis, sem uma intervenção divina. Maravilha, nós já vamos fazer o nosso primeiro intervalo, nós vamos comentar este terceiro subtópico no próximo bloco, onde nós vamos ver que a inveja, ela acaba trazendo uma cegueira espiritual. O ciúme gera essa miopia espiritual, fazendo com que as pessoas não vejam os desígnios de Deus. Assim, nós aprendemos nesse primeiro bloco que Jacó tinha um favoritismo por seu filho José, e essa prática, né, esse favoritismo por José, levou seus irmãos a terem ódio de José, a tratarem com muita hostilidade. Não saia daí, nós iremos para um rápido intervalo, voltaremos já já. Olá, queridos, você que chegou agora, nós estamos estudando hoje a lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Nós, analisando a família de Jacó e os seus 12 filhos, vamos encontrar aqui o relato onde a manifestação deste sentimento trouxe prejuízos, prejudicaram muito o relacionamento daqueles filhos, daqueles irmãos. Pastor Elias, nós encerramos o primeiro bloco e ficamos de comentar sobre este terceiro subtópico, que eu achei muito interessante. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Este sentimento que é carnal, né? A inveja é um sentimento, é uma manifestação, é uma obra da carne, né? Veja que a inveja, o ciúme, cria uma certa vedação e a pessoa fica cega e ela não consegue compreender os desígnios de Deus.
somado ao fato de que o pai de José deu uma túnica, que nós vamos ver daqui a pouquinho um pouco sobre essa túnica, detalhes sobre ela, José, ele sonhava, e esses sonhos de José, muito parecido com o Jacó, que também teve vários sonhos na sua vida. A vida de Jacó marcada por sonhos, né? E José também tinha sonhos. E esses sonhos, eles não eram simples sonhos. Na verdade, eram mensagens, eram profecias acerca do que aconteceria no futuro com José e com os seus irmãos. Esses sonhos que tinham um caráter profético, os irmãos de José não conseguiram compreender a grandeza, né, do que se tornaria aqueles sonhos. E a gente percebe que o ciúme provocado no coração daqueles rapazes fez com que eles não compreendessem os desígnios de Deus. Daí os pais tomarem cuidado, né, os pais estarem alerta para não desenvolver no coração dos filhos este ciúme, para evitar que os próprios filhos sejam prejudicados, porque eles, os 11 ou os 10, porque Benjamim era bem garoto ainda, bem criança, esses 10 aqui, eles não compreenderam os sonhos de José, os desígnios de José, e por essa razão, eles não enxergaram o que estava por acontecer. Com certeza, pastor Epaminondas, o que a gente percebe é que a lição, de alguma forma, ela trata de dois sentimentos que, de alguma forma, eles são até chamados de co-irmãos, a inveja e o ciúme. Se o ciúme, por um lado, é a manifestação desse medo terrível, dessa insegurança de perder algo, de perder uma pessoa, de perder um relacionamento, de alguma forma, a inveja é aquele interesse, aquele despertamento desequilibrado para querer possuir aquilo que, na verdade, não é seu. Portanto, assim, nós vemos que o ciúme e a inveja, trabalhando junto, têm a capacidade de problematizar a pessoa ao ponto de fazer com que ela se sinta mal, ela se sente ruim, ela passa a ter um mal-estar quando o outro é promovido, quando o outro vai para uma condição de destaque, quando o outro progride naquilo que está fazendo. Então, por isso e por esta razão é que nós vemos que isto é uma obra propriamente da carne, contraditando-se aquilo que Paulo escreve aos Romanos, dizendo que nós devemos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Os irmãos de José, diante das benesses, dos privilégios que ele recebia, claro, um erro resultado da predileção do pai, mas era, de alguma forma, era um desdobramento de um projeto de Deus, era um apontamento para o que Deus queria realizar. E nós sabemos que, junto a isso, essa capacidade de sonhar, essa capacidade de ver coisas que os demais não viam, despertou ainda mais essa fúria, essa ira, essa hostilidade por parte dos seus irmãos. Há um texto aqui que está escrito aqui no auxílio bibliográfico, no final diz assim: na fogueira do ódio de seus irmãos foi colocado mais lenha quando José relatou os 2 sonhos que tivera, nos quais o Senhor havia lhe mostrado que ele seria o chefe de todos eles. Então, eles não conceberam positivamente, eles não tiveram uma recepção, nem uma reação positiva àquilo que era, na verdade, muito glorioso para eles. E estava se tratando de algo do qual eles até seriam beneficiados lá na frente. Então, isso é uma cegueira espiritual. E quando o Senhor falou que é uma obra da carne, conforme está previsto mesmo aos Gálatas, e o próprio apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios, que essa manifestação de ciúme, de inveja, também tinha entre os irmãos lá na igreja de Corinto. O que a gente percebe é que a carnalidade é
o oposto, digamos, ou diametralmente oposto ao princípio da espiritualidade. Era uma coisa que deveria ser discernida espiritualmente e eles estavam fazendo uma leitura movida pelas lentes da carnalidade. É o que está muito bem colocado pela verdade prática, né? Verdade prática, ela vai dizer, e eu novamente leio, né, mais uma vez, já fizemos menção dela no início do programa, mas ela vem a calhar muito bem aqui, porque o pastor Elias faz essa citação, onde a verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Nós precisamos ser guiados, dominados, possuídos pelo Espírito do Senhor para não permitir que esse sentimento maléfico, ruim, domine o nosso coração e, vez ou outra, nós sejamos tomados, né, de ciúmes ou de inveja. É uma obra da carne. Vamos para o segundo tópico, e neste segundo tópico nós vamos ver os slides que tem contendo aí os 3 subtópicos. Nós vamos trabalhar agora de forma mais detalhada sobre a questão da túnica, né, pastor Elias? O ciúme como causa de conflitos é o tópico número 2. Nós teremos o primeiro subtópico, a túnica, o símbolo do desprezo. Ciúme, o agente do conflito familiar. E, por fim, nós veremos a extensão do ciúme, né? Até que ponto o ciúme levou os irmãos de José a praticar tamanha maldade com o seu irmão mais novo. Pois bem, no primeiro subtópico nós temos aqui, pastor Elias, a túnica, o símbolo do desprezo. É interessante nós compreendermos aqui a dimensão, né, do que representava essa túnica. A palavra túnica aqui de várias cores, conforme está na corrigida e também na nossa leitura bíblica em classe, a tradução NAA, a nova Almeida atualizada, ela amplia, né, o sentido do que essa túnica representava. A NAA, ela traduziu da seguinte forma no versículo de número 3 do capítulo 37, nós vamos colocar também no seu visor, pela NAA, a tradução que diz assim: ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando você vai para a leitura bíblica em classe, pela Almeida Revista Corrigida, o texto diz assim: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. A tradução da Almeida Revista Corrigida, ela baseia muito na Septuaginta, né? A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o idioma grego, ela traduziu assim: túnica de várias cores. Mas nos parece que a melhor tradução é essa da atualizada, quando ela diz que Jacó fez a José uma túnica talar de mangas compridas, porque a expressão em hebraico ali, pastor Elias, é ketonet passim, ketonet passim. E ketonet, ela significa, é uma expressão que significa casaco, túnica, né? Ou mesmo uma veste importante. E passim significa extremidade ou pulso, indicando literalmente que Jacó queria destacar José com aquela vestimenta. E pastor Elias, fazendo uma investigação, fazendo uma análise crítica desse texto, desta expressão ketonet passim, ela só vai aparecer mais uma outra vez no Antigo Testamento,
em relação a Tamar, a princesa filha de Davi. Tamar, ela se vestia de quetonete passinho, ou seja, uma vestimenta de princesa. O que nos parece é que José realmente, ele recebe do seu pai essa túnica que ela poderia ser uma túnica comprida, destacando das outras túnicas, que geralmente tinham duas cores, né, conforme o comentarista coloca aí, mas esta aqui, além de ser comprida, ela tinha várias cores. Com isso, Jacó estava dizendo: você é o meu queridinho, o meu predileto. Com certeza, pastor Epaminondas, como o senhor já até falou, tradicionalmente a gente sabia que era muito comum fazer parte da indumentária das pessoas da época uma túnica, porém uma túnica comum, uma espécie de capa. Então era no máximo duas cores, era feita com linhas grossas e etc. Então era muito comum. Agora essa colorida, ela, segundo alguns comentaristas bíblicos e, digamos assim, mais estudiosos veterotestamentários, acredita-se que era uma espécie de indumentária da nobreza ou de pessoas nobres, digamos assim. Eram reis, eram governadores ou alguém que, na verdade, ocupava a liderança de uma clã familiar, digamos assim. Portanto, quando José recebe essa túnica colorida, de alguma forma, Jacó já está apontando e já está apresentando sinais de que há interesse dele em fazer de José o seu substituto, o seu sucessor. E isso, nesse contexto, ficou muito claro, de modo que os seus irmãos, de uma forma ou de outra, como o senhor falou no início do programa, viu esse interesse de Jacó, e ele apresentava o que naturalmente despertou sim um ciúme, e esse ciúme certamente foi o estopim para vários e vários conflitos que nós vemos no decorrer da história, o quão danoso se tornou e insustentável a situação. O comentarista, ele diz o seguinte: o ciúme derivado dessa matitude, que matitude é essa que ele está se referindo? É o fato dele, né, fabricar, construir essa túnica diferenciada, essa túnica que, pelo contexto cultural da época, como o pastor Elias muito bem colocou, apenas pessoas nobres, né? Era uma túnica de pessoas que tinham e possuíam posses. Ele faz essa túnica a José, e essa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Os irmãos de José desencadeou logo no coração deles um ciúme exacerbado. Eles perceberam que eles eram preteridos em relação a José, né? Eles perceberam que eram ignorados até por Jacó. E veja o problema, né? Quando um pai ignora um ou dois filhos e passa a destacar, né, a ver num filho mais qualidades. É provável, pastor Elias, que José, ele despertou em Jacó algo sobrenatural. Não, esse menino aqui, ele tem algo diferente. Deus tem um negócio com ele. Mas isso não dava o direito a Jacó de fazer uma túnica especial para ele, gerando no coração dos seus outros filhos aquele ódio. Com certeza. E cabe nós evidenciarmos, pastor Epaminondas, que nesse contexto aqui, o que foi o estopim, foi a razão dos conflitos, dos ciúmes, das intrigas, dessas hostilidades que foram levantadas e direcionadas contra José. Aqui a razão foi a túnica, digamos que por parte, que foi o elemento que representava essa clara predileção. Mas nos dias de hoje, tem muitos pais procedendo, digamos, com muita tolice e tolices assim expostas. Às vezes apresentam isso. A túnica de hoje pode ser um presente, pode ser a manifestação de um carinho mais acentuado para com o filho, a atenção mais para com oportunidades
concede mais a uns do que a outros, e isso tem gerado mágoas, tem gerado traumas, tem gerado, digamos que, depreciações. As pessoas se entristecem. Há muitos filhos que vivem sentindo-se verdadeiramente enclausurados num contexto familiar, e às vezes a causa ou a razão disso é o comportamento injusto do pai, é um comportamento tolo, e nós devemos saber que o pai, ele deve portar-se de modo a compreender como o filho está se sentindo, o que o filho está querendo saber, o que o filho está pensando a ser, porque nem sempre o outro ele vai apresentar uma reação assim logo imediata, como que requerendo um carinho, requerendo um presente, requerendo a atenção que está sendo dada a seu irmão. Pode ser que ele fique ali num estado de melancolia, fique ali enclausurado ali nas suas situações pessoais, e que isso muitas das vezes se desencadeia em tragédia, que quando o pai vai acordar para a situação já é tarde. Quantos filhos às vezes se enclausuram e até projetam tirar a sua própria vida. Enfim, nós devemos, na condição de pai, tomar muito cuidado por manifestar essas predileções, que elas podem sim claramente causar esses conflitos terríveis e prejuízos irreversíveis. Nós vamos, ao longo dessa lição, perceber a extensão desse ciúme, né? Como que a gente pode observar a abrangência desse sentimento, não apenas em relação aos irmãos, mas a gente vai analisar que esse sentimento ele pode trazer prejuízo em várias áreas, né? Vários departamentos, várias situações envolvendo o seio familiar. Ainda nesse contexto, José, a Bíblia diz, ele tinha 17 anos de idade, recebeu essa túnica de mangas compridas e de várias cores do seu pai, e ele era uma espécie de fiscal dos seus irmãos, não é? Ele era uma espécie de menino de recado de Jacó. Os irmãos de José estavam pastoreando as ovelhas em uma certa região distante de Hebrom, e Jacó envia José para então saber e ter notícias dos seus irmãos. E conforme o próprio texto diz, José sempre trazia más notícias dos seus irmãos, e aquilo foi só alimentando aquele ódio, foi só colocando, conforme o senhor leu aí, mais lenha naquela fogueira. E lá estavam os irmãos de José, quando de repente aparece o garoto com a túnica que o pai havia dado. E de longe eles perceberam, lá vem José. E ali eles já começaram a planejar, conforme a leitura bíblica em classe, né? Eles começaram a conspirar contra ele, começaram a arquitetar ali um plano para tirar a vida dele. Só não tiraram a vida dele, só não o mataram por causa do irmão mais velho, Rubem. E depois a intervenção de Judá, o irmão de José, que deu a ideia, né? Vamos vender ele. E veja como que o ciúme, né, pastor Elias? Nós falamos agora há pouco sobre essa progressividade desse sentimento. Começou ali com um ciúmezinho, de repente uma inveja, o ódio, né, e até ao ponto de assassinarem José. Com certeza, pastor. E nós falando dessa capacidade de abrangência, dessa capacidade de extensão do ciúme, nós sabemos que isso pode se propagar além do seio familiar. Pode acontecer no âmbito profissional, em relacionamentos de amizade. Nós vemos assim que, partindo do princípio de que o ciúme tem a ver com o ciumento, apesar de que tanto sofre quanto ao sofrimento, há uma bilateralidade, não é uma unilateralidade. Não só sofre o ciumento, mas a pessoa que é alvo do ciúme, ela sofre também. Tanto o sofrimento aqui, a situação era ruim para os irmãos de José, mas também José, que foi alvo do ciúme,
foi objeto de sofrimento também e de terríveis consequências. Então, nós vemos que quanto ao sofrimento, tanto um quanto ao outro sofrem, tanto um lado quanto ao outro. Só que quanto à causa do ciúme, ciúme não tem a ver com aquela pessoa que é enciumada ou que é objeto do ciúme, ela tem a ver com quem, digamos, efetua o ciúme ou com o ciumento. Digamos que uma espécie de desconfiança, uma espécie de uma revelação de complexo de inferioridade, uma revelação de um conceito ou de uma falta do conhecimento próprio, porque quando a pessoa conhece a si mesma e tem certeza das realidades que constituem a sua vida, ela não se autodeprecia, ela não se desvaloriza, ela não se vê abaixo do outro nesse aspecto, porque não está se falando aqui de nós sermos levados por aquela onda e afora, como dizer, o que importa é amor próprio, não é isso, mas é a pessoa saber também que ela tem um valor, que ela tem um significado importantíssimo para ela mesma, para Deus, para as outras pessoas. Então, esse complexo de inferioridade faz com que a pessoa manifeste esse sentimento de forma acentuada ainda, e aí as consequências elas são danosas em quaisquer que seja o âmbito da vida. Conforme ensinou o sábio Salomão no Provérbio 6, versículo 34, o provérbio de Salomão é muito enfático. Ele vai dizer que o ciúme ele provoca furor, né? E conforme o pastor Elias também já pontuou aqui, a abrangência do ciúme, saindo, né, da esfera familiar, né? Quantas vezes, né, pastor Elias, pessoas cometem crimes, né, por questões de ciúme no âmbito de trabalho? Que coisa! Porque o ciúme, conforme o comentarista coloca aqui, o ciúme é uma emoção muito similar, comparada a uma infecção que começa, né, com uma pequena bactéria e prolifera, né, e toma de conta de todo o corpo da pessoa. O ciúme, ele domina a mente, domina o olhar, as emoções, as lágrimas. Muitos não dormem, a insônia gera e causa depressão, né? Tudo isso originado por esse sentimento carnal. Nós vamos ver no próximo bloco como vencer, né, esse mal terrível. Nós vamos apresentar aqui, através dessa lição, como tratar, né, esse sentimento terrível. Pastor Elias, nós já podemos, eu acho que, encerrar este segundo bloco, né, e caminhar para o terceiro e último bloco, onde nós vamos ver os males do ciúme. Eu quero convidar você a não sair daí, tá bom? Nós iremos para um breve intervalo. Na volta, nós iremos falar sobre as causas, né, as tragédias que o ciúme pode provocar no meio familiar. Nós vamos ver o ciúme no meio dos santos, do povo de Deus. Ainda pontuar um pouquinho, né, saindo da esfera ciúme entre irmãos, trabalhar um pouquinho essa questão do ciúme no meio conjugal, marido, mulher, e como nós vamos vencer este sentimento. Você é ciumenta? Você é ciumento? Nós vamos trabalhar sobre este assunto no próximo bloco, trazendo a você aqui algumas soluções espirituais e algumas atitudes, algumas práticas que você pode tomar a partir de hoje para vencer este mal terrível que domina a sua vida. Portanto, não saia daí. É um breve intervalo, voltaremos já já. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Para o último bloco, você que chegou agora, nós estamos estudando a lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Já estudamos aqui a família de Jacó, os irmãos de José, o que motivou os irmãos de José a lançarem
o jovem naquela cova, a tentar inclusive a matar José. Se não fosse intervenção de um dos seus irmãos, Judá, certamente José teria sido morto, motivado pelo ciúme, pela inveja, pelo ódio. Falamos da progressividade deste mal terrível. E agora nós iremos estudar um pouco mais sobre os males, trazendo muito mais agora aplicações para o nosso dia a dia. Eu chamo o slide que contém o resumo deste tópico, onde nós vamos ver que o ciúme pode causar tragédias familiares, o ciúme entre os santos de Deus e, por fim, nós vamos trazer aqui o remédio, o antídoto que pode combater o ciúme. Como vencer o ciúme? Pastor Elias, o ciúme pode causar tragédias familiares, né? Vez ou outra nós lemos nos jornais, assistimos, né, pelas mídias sociais e também pela televisão, tragédias conjugais, né? Maridos que praticam feminicídio, que sentem-se dono, né, de suas mulheres, no sentido de que eles com medo, porque o ciúme gera esse medo, né, de perder, esse sentimento possessivo, e a gente está sempre vendo essas notícias trágicas, né, causadas por o ciúme. Nós podemos, a partir dessa lição também, trazer aqui orientações a pessoas que estão enfrentando esse dilema terrível, né? Pessoas que não conseguem lidar com esse sentimento terrível, com essa obra da carne. O ciúme, portanto, ele pode causar tragédias familiares terríveis, né, pastor Elis? Com certeza. E, pastor Epaminondas, eu acho que a primeira, né, claro, o primeiro caminho de tratar isso, e o pastor Hernandes Dias até diz assim, que isso aqui é mais que um sentimento, é uma doença, é uma patologia, e toda patologia ela deve ser tratada. Isso aqui é uma doença da alma, é uma doença que atua no campo da psicossomatia na vida da pessoa e deve ser tratada. Então, nós vemos que, assim como há outros sentimentos ruins, nós vemos que existem a ira, inclusive no segundo trimestre do ano passado, nós estudamos uma lição cujo o assunto era sobre se resguardando dos sentimentos ruins. Quando lá no Código de Ética da Vida Cristã, lá no Sermão da Montanha, o Senhor diz para a gente se resguardar da ira, da cólera, de tudo isso. Então, o ciúme, esse sentimento, digamos assim, de possessão compulsiva, ele leva a pessoa a querer, de alguma forma ou de outra, controlar em todos os meios o outro, controlar a partir de um celular, controlar o tempo, controlar a saída, onde vai, as amizades e etc. De modo que isso vai gerando uma situação insustentável. Tanto que no contexto aqui de José, os irmãos dele não queriam mais lhe ouvir, ou seja, a comunicação ela foi maculada, ela foi cortada, e se faltar comunicação, falta tudo. Faltou também confiança. Então, nesse contexto do ciúme, o ciúme gera aí essa falta de confiança, então essa suspeita mal, e nós vemos que o ciúme, assim, quando ele vem nesse nível doentio, ele revela a inexistência daquilo que é primordial nos relacionamentos, porque nós estamos falando de relacionamento. Seja a pessoa se relacionar com coisas, seja se relacionar com pessoas, fundamentalmente, falta aquilo que é fundamental, o amor. O amor, quando ele existe verdadeiramente, ele não arde em ciúmes, ele não apresenta essa inveja, pelo contrário, ele tem um cuidado, ele tem proteção, mas isso é visível, isso é notório e isso é saudável, tanto para si quanto para o outro. Então nós vemos que, além de ser uma revelação
de uma obra da carne é a revelação também da inexistência do amor. E quando se fala do amor, Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: vocês não devem nada uns aos outros, senão o amor com que vocês devem amar uns aos outros. Então, quando nós vemos assim essa manifestação acentuada do ciúme, nós vemos a inexistência do amor. Então, nós sabemos que isso aqui é algo que atua no campo das emoções. Nós temos o nosso coração. O nosso coração está diretamente vinculado à parte dos sentimentos. Por esta razão, o escritor Salomão disse assim, em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele é que procedem as saídas da vida. Ele estava dizendo assim, olha, a fonte de todas as tuas ações, da tua fala, da tua percepção, da leitura que tu faz das circunstâncias, porque o ciumento doentio, ele tem essa capacidade de trazer aquilo que não existe à existência. Aquilo que é fantasia, ele torna uma realidade. Aquilo que ninguém vê, só ele, só ela vê. E na verdade não existe. O ciúme, ele tem essa capacidade fantasiosa. Então, isso é muito perigoso. A forma como ele se propaga no contexto dos relacionamentos, isso é muito perigoso. Então, voltando para isso, o Salomão disse assim, de tudo que se tem que guardar, vigiar, guarda, vigia diligentemente o teu coração. É uma arma poderosa. E aí Jesus diz lá em Mateus que é de lá do coração que procede os homicídios, procede a ruína, procede as mortes. Então, tudo procede do coração. O coração, ele requer uma atenção. Por isso, nós devemos vigiar e vigiar diligentemente. Ainda falou o escritor, o profeta Jeremias, disse em Jeremias capítulo 17, versículo de número 9, que diz, mais enganoso do que tudo é o coração, e perverso, tirano, quem o conhecerá? Ainda há pessoas que o seu coração é dominado pelos desejos carnais e elas dizem, eu vou seguir o meu coração, e certamente o final é uma ruína, é uma tragédia. Eu quero aproveitar, pastor Elias, e ler o texto que o senhor fez menção, que o senhor citou, de Mateus capítulo 15, palavras do próprio Senhor Jesus, capítulo 15, versículo de número 18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Observe, o senhor foi muito feliz, muito preciso, cirúrgico, ao dizer que o ciumento, ele constrói um enredo. Ele constrói uma narrativa existente somente no mundo imaginário dele, de situações. E aí, por conta deste mal terrível, nós, vez ou outra, estamos presenciando, né? Quem aqui que agora está nos assistindo, nos vendo, nunca teve contato com alguém que sofreu violência psicológica, violência física, né? Chegando até ao extremo de perder a sua vida por causa desse mal terrível. Você que nutre esse sentimento, busque auxílio na palavra de Deus, busque ajuda no Evangelho, busque ajuda em Cristo, se liberte deste mal terrível e viva o amor, né? E viva o capítulo do amor, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o pastor Elias fez citação do texto, versículo 4, o amor, disse Paulo, não arde em ciúmes, ele não é invejoso, ele não deseja o mal, muito pelo contrário. E aí, pastor Elias, nós podemos também avançar um pouquinho, falando que o ciúme foi o motor, foi a mola propulsora que levou os saduceus, os religiosos da época, a perseguirem Jesus. Jesus falava com autoridade, Jesus pregava, diferentemente dos escribas, dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus da época, atraía as multidões
para ouvir Jesus, não apenas para ver os milagres. É claro que tinha as pessoas que estavam ali sempre querendo ver os milagres, e então somente por isso. Mas a grande maioria estava ali para ouvir a doutrina de Jesus, e isso gerou um ciúme, uma inveja terrível, né, no coração daqueles líderes religiosos. E nós podemos falar agora um pouquinho sobre o ciúme entre os santos de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, não é, pastor Elias, com esse sentimento, porque isso pode dominar o coração de pessoas dentro da igreja. Com certeza. A igreja de Corinto, pastor Epaminondas, é um retrato claro dessa situação. Pastor Antônio Gilberto, ele classifica que na igreja de Corinto tinha 3 classes de crente. Tinha os crentes carnais, tinha os crentes naturais e tinha os crentes espirituais. Os espirituais, eles discerniam bem as coisas, e de ninguém eram discernidos, e discernia numa perspectiva espiritual. Os naturais como que fossem pessoas neutras, aquelas pessoas que não consideram nenhum lado nem o outro, e elas ficam ali numa linha, digamos que basicamente neutra. Agora, terrível e perigosa são as pessoas carnais, e geralmente os carnais, eles são movidos sim pelo ciúme, pela inveja, fazendo jus ao grupo, digamos assim, à origem dessa obra, que é uma obra carnal, conforme está em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 20 e 21. E o versículo 3 de 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está reprovando a forma, o modelo que eles adotaram para se comportar e, digamos assim, exercerem os seus relacionamentos na igreja local. Eles estão sendo movidos aqui pelo andar segundo a carne e não andar segundo o Espírito, como nos recomenda o apóstolo Paulo aos Romanos, né? E também aos Gálatas, que se nós vivemos no Espírito, devemos andar também no Espírito. Então, andar no Espírito aqui é totalmente o contrário do andar na carne. É se submeter à orientação do Senhor, é buscar a sua vontade, é atender o seu direcionamento, é agradar a Ele na sua conduta e nos seus relacionamentos também. Então, essas diferenças entre personalidade, entre temperamentos de pessoas, isso é muito comum no universo, mas é possível compreender e viver com o outro sem contender, sem brigar, sem ficar com essas rixas e etc. Então, nós devemos fazer aquilo que Paulo falou aos Filipenses: fazer todas as coisas sem murmuração, mas também sem contenda, conforme ele fala no versículo 14 de Filipenses capítulo 2. Nós podemos perceber que o ciúme é um pecado que desencadeia uma série de outros, né? Uma série de outros pecados. O ciúme, ele desencadeia, vai levar à inveja, principalmente na igreja, no ministério, né? Quando você tem situações em que um irmão, uma irmã começa a se destacar pelos talentos que Deus, pelo Espírito Santo, deu àquela pessoa. E de repente gera-se no coração de carnais, irmãos carnais, que tem, né? Tem. Lá na igreja de Corinto, o senhor mencionou muito bem. Tinha os irmãos que eram carnais, que não eram espirituais. E esse sentimento, eles acham lugar e brecha em coração de irmãos carnais, infelizmente. E aí esse irmão está se destacando, às vezes na pregação, no ensino, no louvor, na liderança. E aí aquele que não está fazendo, não faz e ainda gera nele esse ciúme, essa inveja. E a inveja e esse ciúme leva esse a cobiçar o que ele não tem, porque a cobiça ela é diferente da inveja, né? A cobiça é eu querer ter aquilo que o outro tem,
e eu não tenho, mas eu quero para mim. Enquanto que a inveja é eu querer que o outro que tem não tenha aquilo. Isso é terrível. E esse sentimento pode levar à calúnia, à difamação. Quantos não são irmãos nossos que sofrem por calúnia e difamação em razão de ciúmes na igreja? Portanto, nós precisamos tomar cuidado. Imagine se Saulo tivesse ciúme de Barnabé, ou Barnabé ciúme de Saulo, porque lá nos capítulos iniciais, né, do ministério de Saulo, é sempre Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo. Depois, inverte as posições. Com certeza. Pastor Epaminondas, e nesse contexto eclesiástico, no contexto da igreja local também, nós vemos assim, há pessoas que têm ciúme até pelo fato de o Senhor usar o outro ou manifestar a sua presença de uma forma que gera, digamos, um destaque ali. Nós vimos isso lá em Números, capítulo 11, quando o Senhor mandou Moisés separar aquele povo ali no arraial, sobre os quais ele iria repartir do espírito dele, sobre aqueles anciãos. E aí a gente percebe lá que depois de ter já terminado ou finalizado o evento lá, o Espírito de Deus estava sobre Eldade e Medade ali, e algo absolutamente poderoso da parte de Deus, o que levou Josué aí, digamos que dedurar, digamos assim, digamos que a falar mal lá para Moisés e pedir para Moisés fazer com que eles se aquietassem. E aí o Senhor usou Moisés para dizer: tens tu porventura ciúme disso? Tomara que todo homem tivesse o Espírito de Deus e que profetizasse, que o Senhor manifestasse o seu Espírito sobre a vida dele. Então, há pessoas assim que elas ficam absolutamente descontentes com o destaque seu, com o destaque do cicrano, em função da manifestação ou do próprio querer de Deus naquele quesito, como um propósito divino. Na lição de número 5, nós iremos estudar o motim em família, onde nós vamos acabar voltando nesse tema, né? O ciúme de Miriam e de Arão em relação à liderança de Moisés e a como o Senhor usava Moisés. Mas são cenas para os próximos capítulos de um programa que certamente o Senhor nos dará a oportunidade para estar aqui fazendo. Vamos encerrar este programa falando sobre, agora, como vencer esse ciúme, né? O ciúme pode estar comprometendo a vida ou a qualidade de vida das pessoas. E aí eu pergunto, você que está me assistindo agora, eu olho diretamente nos seus olhos. Como está a sua qualidade de vida? Como está a sua saúde emocional, a sua saúde mental em relação ao ciúme dentro da sua casa, em relação aos seus irmãos, em relação à comunidade eclesiástica, à igreja local que você congrega? Como está a sua saúde emocional? Como você está lidando com este sentimento ruim que pode estar trazendo sérios prejuízos a você? Porque nós precisamos, em primeiro lugar, conforme o comentarista colocou aqui, para vencer, pastor Elias, o ciúme, a inveja e todos esses males que cercam este que é motor. O ciúme é um motor, né? É uma mola propulsora que desemboca e que desencadeia, né? Na verdade, outros sentimentos. Nós precisamos nutrir a nossa alma, nós precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. E aqui eu quero citar o que está escrito por Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e o versículo de número 8. Olha que texto maravilhoso da palavra de Deus. 4 e 8 de Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Que texto maravilhoso, hein, pastor Elias? Aqui nós temos um grande remédio para a gente vencer o ciúme. Com certeza, pastor Epaminondas, o ciumento doentio,
a mente dele funciona como relacionado ao coração ou vinculado ao coração, funciona como que uma usina que está continuamente gerando ruínas, da qual ele mesmo irá comer, irá beber. Então, o coração é como se fosse assim, uma máquina que vai reproduzir aquilo que você coloca lá dentro, como uma espécie de matéria-prima que vai ser reproduzido, né? É essa a situação com a qual o texto de Provérbios 4:23 está relacionado. E aí, por isso que Paulo está, digamos que evocando novamente essa situação para nós colocarmos aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que constrói, aquilo que edifica, aquilo que nos liberta, aquilo que nos progride. Então, alimentar o nosso coração dessas virtudes. Agora, o final do texto aqui, do subtópico 3, nos diz assim: a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. E aí eu lembrei com clareza o que o salmista Davi, ele diz, e ele reconhecia aquilo que Jeremias falou: o coração é danoso, o coração é perverso, o coração é enganoso, é tirano. Então eu não posso, eu tenho que vigiá-lo e eu tenho que alimentá-lo corretamente, a fim de que eu venha ser direcionado por uma boa reprodução que ele fará da minha vida. E aí ele disse assim: eu guardei a tua palavra, no Salmo 119, verso 11, no meu coração, para não pecar contra ti. Então, ele guardou a palavra de Deus no coração. Então, o coração dele estava dominado pelo poder da palavra. Assim sendo, ele vai poder ter boas reproduções exteriores, ficando liberto dessa patologia terrível que é o ciúme. E nesta ocasião, pastor Epaminondas, meu irmão, eu creio que é um momento oportuno que o Senhor está te concedendo, para que você fique livre dessa mazela. Você olhe para dentro de si e entenda que o ciúme tem mais a ver com você, que é ciumento, do que com o outro. Então, pare para pensar, olhe para dentro de você. Você não é menos importante do que outro, do que outra. Você tem um valor e pare de se comparar com os outros. Pare de querer se igualar aos outros ou querer a desclassificação ou a regressão dos outros. Deus tem um plano para você, e o plano que Deus tem para você, ele é peculiar, ele é específico. Portanto, procure compreender o plano de Deus para a sua vida e certamente você será curado dessa patologia danosa e nociva ao ser humano. Maravilha. Pastor Elias, nós estamos muito satisfeitos com o que Deus tem falado com a sua igreja através destas lições maravilhosas, né? A Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a CPAD, ela vem premiar as famílias assembleianas especialmente, né? Com estas lições maravilhosas. Se você está lutando contra este sentimento, faça conforme a orientação da palavra do Senhor que já foi proferida aqui pelo querido pastor Elias. Busque na palavra de Deus alimentar a sua mente, preencha seu coração com a escritura sagrada, conforme diz o salmista no Salmo 1, medite nela de dia e de noite, mas medite mesmo na palavra do Senhor. Busque aconselhamento pastoral, busque uma palavra de sabedoria antes de você tomar qualquer decisão precipitada. Busque conselhos com alguém que possa lhe ajudar, o seu pastor, alguém que tenha experiência no aconselhamento, para que você retire de uma vez por todas este sentimento de amargura que está cercando o seu coração, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus guarde o teu coração e você também deve guardá-lo. Assim é a recomendação da palavra de Deus. Nós estamos encerrando este programa tão maravilhoso, tão especial, onde nós aqui ouvimos a palavra do Senhor. Esta lição foi ministrada ao seu coração agora,
você está em casa assistindo, ou no seu trabalho, no celular, na rede social, nas plataformas digitais, onde quer que você esteja. Mas, se você tiver a oportunidade, e Deus te dará, você deve presencialmente participar da escola bíblica dominical mais próxima da sua casa, em uma Assembleia de Deus Missão. Estaremos lá de braços abertos para melhor recebê-lo nesta que é, segundo o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, a maior e a melhor escola do mundo. Deus te abençoe. Até o próximo programa, querendo Deus. Pastor Elias, meu amado, nos despeça em oração. Bendito Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua generosidade, Senhor. Ó Deus, a tua palavra foi proferida aqui neste lugar, nesta ocasião, neste momento, para esta vida, Senhor, que está agora conosco. Meu Deus, manifesta cura, manifesta a restauração, Senhor Deus eterno, e onde há ciúme, onde há inveja, onde há sentimentos facciosos, ó Deus eterno, que haja um esvaziamento desses sentimentos, ó Pai, ruins, e haja uma manifestação de amor, de alegria, de paz, de gozo, ó Pai, de bondade, de benignidade, ó Pai, que o fruto do Teu Espírito, ó Pai Santo, verdadeiramente ocupe, ó Pai, o coração do Teu Filho, o coração da Tua serva, ó Pai, e que haja, Senhor Deus, uma notoriedade de restauração no meio familiar, nos relacionamentos aí, ó Pai, onde esse irmão, onde esta irmã esteja. Deus, em o nome de Jesus, nós te suplicamos, ó Pai, da Tua bênção nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém.